Saharai, Tov, Haverins, Hakol Beseder. Boa tarde, meus amigos. Estão todos bem? Espero que sim. Agora é boa tarde, amigos. É mais de 1 hora. Sexta-feira é corrido porque você tem que se preparar, fazer tudo, deixar a casa bonitinha, todas as coisas para Shabbat, né? Sem perda de tempo, vamos começar aqui, vamos tentar pegar o máximo possível que a gente puder pegar aqui dessa porção, tá? Pretendo ser breve, pretendo, né? Vamos pegar pontos específicos, então eu vou fazer a leitura, tá bom? Como de costume, fazendo a brahá para leitura, depois depois que fazer a brahá, a gente já encerra com a brahá. Depois que a gente terminar a leitura, a gente encerra com a brahá de encerramento, pega alguns pontos aqui, tá bom? E vamos que chegou Shabbat HaKodesh, né? Chegou o Santo Sábado. Vamos lá. Então vamos fazer a brahá. Baruch Hashem Eloheinu melech haolam Asher bahal banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e não deste tua Torá. Bendito seja tu, nosso Deus, que nos deste Torá. Amém. Vamos lá, pessoal. Só recapitulando, nós terminamos ali quando Deus novamente tinha falado com Abraão sobre a repetição da promessa dele após ele ter passado ali pela guerra dos 4 reis, né? Ter vencido milagrosamente com 318 homens, os 4 reinos. Vamos lá, após isso aí, ele lhe disse: Eu sou o Deus que lhe tirou de Ur de Cadsim para lhe dar essa terra como herança. Ó Deus Todo-Poderoso, replicou: Como saberei que eu herdarei? Ele lhe disse: Traga-me 3 novilhas, 3 cabras, 3 carneiros, um pássaro. No caso aqui seriam 2 pássaros, né? Um pássaro e um pombinho. Vamos lá, desculpa. Me tragam 3 novilhas, 3 carneiros, um pássaro e um pombinho, tá? E pegou todos esses e partiu pela metade e colocou cada parte oposta à outra. A ave, ele não partiu. Corvos desceram sobre as carcaças, mas Avram os enxortou. Quando o sol estava se pondo, Avram caiu em transe e foi atingido por um profundo medo e escuridão. E disse a Avram: Você deve saber que seus descendentes serão estranhos em uma terra que não é a deles. Eles serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu julgarei também a nação que os escravizará, e eles partirão com grande riqueza. Você se juntará a seus pais em paz e será enterrado em boa velhice. A 4ª geração retornará aqui, pois os pecados dos Emoritas não serão completos até então. O sol se pôs e ficou muito escuro. Uma fornalha fumegante e uma tocha flamejante passaram entre as metades dos animais. Naquele dia Deus fez uma aliança com Avram, dizendo: Eu dei essa terra a seus descendentes do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. A terra dos quenitas, quenezitas, cadmonitas, xiitas, persitas, refaim, emoritas, cananitas, guegitas e jebusitas. A mulher de Avram, Sarai, não lhe tinha dado filhos. Ela tinha uma escrava egípcia chamada Agá. Sarai disse a Avram: Deus impediu-me de ter filhos. Vem para minha escrava, e talvez eu me construirei através dela. Avram escutou a voz de Sarai. Depois de Avram ter vivido em Canaã por 10 anos, sua esposa Sarai tomou Agá, a egípcia, sua escrava, e deu a seu marido Avram como esposa. Ele veio a Agá e ela concebeu. Quando percebeu que estava grávida, menosprezou sua patroa a seus olhos. Sarai disse a Avram: Minha ira recai sobre você. Eu mesma coloquei minha escrava em seus braços, e quando ela se viu grávida, olhou para mim com desprezo. Que Deus julgue entre mim e você, Avram disse a Sarai. Sua escrava está em suas mãos. Faça com ela como achar melhor. Sarai a maltratou e ela fugiu dela. O anjo de Deus a encontrou próximo a uma fonte no deserto, no oásis, na estrada
para Shur. Ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde está vindo e para onde está indo? Estou fugindo da minha patroa Sarai. Ela replicou. O anjo de Deus lhe disse: Volta à sua patroa e submeta-se a ela. O anjo de Deus lhe disse: Eu lhe conferirei muitos descendentes. Eles serão tantos que serão incontáveis. O anjo de Deus lhe disse: Você conceberá e dará à luz um filho. Você deve chamá-lo de Ismael, pois Deus ouviu a sua prece. Ele será um rebelde, sua mão se levantará contra todas, as mãos de todos estarão sobre ele. Ele habitará diante de seus irmãos. E chamou em nome de Deus que lhe tinha falado: O Senhor é o Deus da visão. Pois ela disse: Será que também eu veria depois de tê-lo visto? Ela, portanto, denominou o poço de o poço onde vivo apareceu a mim. Eis que está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho para Avrão, e Avrão deu o nome de seu filho Ismael, que tinha nascido para Agar. Avrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a seu filho Ismael a Avrão. Quando Avrão tinha 99 anos de idade, Deus apareceu e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, eu lhe multiplicarei em grande número. Avrão caiu sobre sua face, Deus lhe falou-lhe dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Você será o pai de inúmeras nações. Você não mais será chamado Avrão, seu nome será chamado Abraham, pois eu lhe coloquei como pai de uma multidão de nações. Eu multiplicarei seu número enormemente e lhe favorecerei dentre as nações. Reis serão seus descendentes. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nós vemos aqui que no começo nós vemos que Deus novamente aparece a Abraão e ele confirma a aliança que ele havia feito com ele, certo? E a câmera é bem aqui em cima, né? Então o certo é você ficar olhando aqui em cima dela, mas eu fico olhando para a tela. Vou ficar, né? E Deus confirma novamente, só que agora Deus faz com ele um costume que havia naquela época, que era que você pegava os animais, você os partia no meio e as duas partes que estavam fazendo acordo passavam no meio deles para selar aquela aliança, tá bom? E Deus usou disso, desse costume ali dos povos, o costume do homem, por assim dizer, e selou essa aliança com Abrão, certo? Pessoal, cada um desses três, as três novilhas, as três cabras, o carneiro, o pássaro lá e o pombinho, os dois pássaros no caso, eles têm um significado, tá? Eles têm um significado, eles representam as nações, assim como o pássaro e o pombo significa o povo de Israel. O povo de Israel, ele é o menor povo, não só daquela época, como ainda é, se não me engano, agora são 0,2% ou ainda é menos da população mundial, tá? Se você pegar um mapa ali do Oriente Médio, você vai ver que Jerusalém, a capital, tá ali, pequenininha. E em volta existe dezenas de outras nações de origem árabe, tá? Ao sul está o Egito, o Misrai, e ao norte está acho que é o Líbano. Não vou me lembrar agora, tá? Ainda preciso ver direitinho. Mas você vai ver que existem dezenas ali em volta. E se você pegar o mapa agora, você vai ver, eles são a minoria, pessoal. Se você for riscar, colocar de vermelho todos os países que existem ali, né? Os estados que existem ali, quase você não vai ver o estado de Israel. Então, eles são a minoria, até hoje. Tá? E são o único país democrático ali do Oriente Médio, tá? Não vamos pegar esse assunto agora, vamos voltar para cá. Então, eu não vou entrar em questão de cada um dos animais que eles representam, tá? Vamos pegar simplesmente continuar, como eu já disse, representam os povos, e os pássaros que ele não dividiu representa Israel, menor, é o menor, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ele pegou os animais, os partiu, certo?
E os corvos desciam, né? Os corvos desciam em cima das carcaças e Abraão enxotava eles, né? E Deus fez cair sobre Abraão depois um profundo sono. Ele foi atingido por um transe, né? E ficou escuro. E ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque Deus começou a mostrar para ele o futuro da descendência dele. Agora vamos entrar aqui num negócio legal e profundo, pessoal. E disse a Abraão: Você deve saber que descendentes serão estranhos em uma terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Muitos têm a ideia errônea de que o povo judeu, o povo hebreu no caso, ficaram no Egito durante 400 anos. Tá, pessoal? Isso é um erro comum. É só a gente pegar, ler e ver que não foram 400 anos, que vai dar 210 anos. O próprio texto aqui ele já explica isso. Por quê? Ele diz assim: Você deve saber que seus descendentes serão estranhos em uma terra que não é deles. A partir do momento que Abraão tem Isaac, Abraão tem Isaac, eles começam as peregrinações ali pela terra. Seus descendentes serão estranhos em uma terra. Isaac, Jacó, até eles descer por Misrai lá, depois do caso de José, né? O José do Egito, que todo mundo conhece essa história famosa, né? Você vai ver que esse cálculo, esses 400 anos, ele começa a contar a partir do nascimento de Isaac. É difícil explicar. Eu teria que pegar, colocar na tela, colocar todo o cálculo aqui, colocar as 70 pessoas que desceram para o Egito, contar o pai, o filho que nasceu lá dentro, quantos anos o filho morreu, é até uma conta até bem simples. E o tempo que Deus falou com Moisés, para Moisés tirar o povo do Egito, e quando eles saem do Egito. Pessoal, não dá 400 anos, dá 210 certinho. Tá? Então, a partir do momento do nascimento de Isaac até a saída do Egito, dão 400 anos. Tá? Isso já está explícito no versículo, que pô, a gente sabe no português, a vírgula separa, ponto ela separa. Então, Deus pega, fala da questão deles, dos descendentes serem estranhos em uma terra, e depois eles serão escravizados e oprimidos, entendeu? Dentro desses 400 anos. Tá bom? E esse medo, que a gente estava falando que caiu sobre Abraão, foi porque ele viu. Deus veio para ele nessa visão e ele viu isso, o que iria acontecer. Agora você imagina, Deus lhe faz uma promessa para você e essa promessa sobre um filho, você depois só vê só cativo, você só vê perseguição, você vê afronta. Você sabe, não é fácil, pessoal. Não é fácil, mas mesmo assim Abraão permaneceu, né? Porque quem que pode lhe mostrar o futuro e ainda lhe dizer o que vai acontecer, lhe mostrar, sabe, e te tirar dessa situação? Só Deus. Somente Deus. Somente Akadosh Baruch Hashem, Adon. Só. Tá? Deus fala que ele julgará também a nação que os escravizará. Nós sabemos que é o povo do Egito, o Mizraim. Deus julgou eles. Deus julgou eles com o quê? Com 10 pragas, né? E eles partirão com grande riqueza. Todo mundo sabe que quando houve a última praga, Deus pediu para cada um dos seus vizinhos sair pedindo para o seu vizinho egípcio panelas, talheres, essas coisas. E os judeus, o povo egípcio estava tão assim com medo já de tudo que estava acontecendo, que eles falaram: tomam tudo isso e vão embora. Vão embora daqui, a gente não quer mais saber. A gente não quer mais saber de desgraça. Entendeu? E eles saíram cheios de riqueza.
Você está vendo como não é difícil você entender a Bíblia, entender o literal, a visão, o ponto de vista de quem escreveu o livro, de qual letra que está aqui, o hebraico, qual nação, a interpretação é deles. A letra é deles, a história é deles. Entendeu? Nós somos apenas espectadores. Então, por isso, muitas vezes a gente vai fazer uma interpretação, a gente interpreta errado porque não tá, a gente não sabe o que para eles significavam. Eles estão aqui até hoje, pessoal. É só perguntar. É só você parar e perguntar para eles. Eles vão te responder. Entendeu? Ninguém vai saber lhe responder melhor do que a própria pessoa, do que os próprios descendentes. Você faz isso na sua vida, né? Quando você quer buscar algo, você vai buscar dentro de fontes confiáveis. A mesma coisa é a Bíblia, né? O meu rabino ele costuma dizer assim que judaísmo se estuda com judeu. Por quê? Da mesma forma que você não vai estudar medicina com professor sei lá, de matemática, professor de história. Não, você precisa de um médico para te ensinar. Por que seria diferente no caso da Bíblia? Quem vai saber ver aqui, ó, vegan et hagoim. O que significa isso? Né? Hebraico. Entendeu? Então, deixa eu parar aqui para pensar. Tá, vamos voltar aqui. Tá? Vegan et hagoi. Eu julgarei também a nação. Goim significa nação, povos, tá? Você pode traduzir como nação, povo, tá bom? Você se juntará a seus pais em paz e será enterrado em boa velhice. Por quê? Porque Deus fala para ele: tudo isso que eu estou te mostrando é muito depois de ti. É muito depois de ti. Nesse inteirinho, você já vai ter sido enterrado com seus pais em paz e em boa velhice. Aí você me pergunta, pô, enterrado com seus pais? Você vai ver muito essa referência na Torá. E todos nós sabemos que o pai de Abraão era Terá, era um idólatra, fazia esculturas, fazia esculturas de deuses e vendia para as pessoas, né? Como, ó, esse aqui é o seu Deus. O pessoal chegou, faz um Deus para mim assim. Hoje em dia, isso não dá para entender. Pô, o cara me faz uma imagem e eu tenho que adorar aquilo como se fosse Deus? Pois é, pessoal, naquela época, né? Os Deus é totalmente assim contra essa questão de imagem. Lá na frente a gente vai entender um pouquinho mais, tá? E os comentários aqui dizem que Terá, que era o pai de Abraão, o texto diz claro, vai com seus pais em paz. Ou seja, o pai de Abraão, depois que ele viu tudo que Deus haveria feito para ele, o pai dele teria feito se voltado para Hashino, para o Deus único. Então, por isso fala, ele, seu pai, teria feito Teshuvah, retorno, né? E teria reconhecido Deus somente como o único. Tá? Isso aí tem um comentário sobre isso daqui. A quarta geração. Eu queria que vocês focassem bem nessa questão de geração, porque eu creio que lá na frente a gente vai entender um pouquinho mais como funciona essa questão de geração. Tá bom? Quanto tempo dura mais ou menos a geração. A quarta geração retornará aqui, pois os pecados dos Emoritas não serão completos até então. Deus tem uma medida, Deus trabalha com medidas. Deus julga segundo a balança, Deus não é injusto. Tá? A medida do pecado do povo, ela tem um nível. Então Deus fala que essa quarta geração, que seria a geração saindo do Mizraim, tá? Os 40 anos e depois aquela nova geração que estava ali, que não seria a nova geração, mas seria os filhos dos filhos do povo que morreu no deserto, os 40 anos. Seriam eles que iam entrar e possuir a terra onde Deus tinha feito a promessa para Abraão. Tá ok? Então, ou seja, quando chegasse a medida desses pecados ao máximo, essa geração, ou seja, você vê como Deus ele trabalha? O ser humano ele faz planos,
traça uma coisa aqui, traça uma coisa ali, mas Deus ele já tem tudo certinho. Eu não vou usar a palavra plano, porque eu não acredito que Deus faça plano, pessoal. Isso é coisa de ser humano, coisa do homem. Deus não faz um plano, entendeu? Se Deus faz um plano, você já tem essa ideia de que você não tem um livre-arbítrio, você vai caminhar para lá direto. Isso é um assunto muito profundo, entendeu? Eu não quero me focar nisso agora, porque a gente vai fugir daqui. Se a gente quiser, se puder, a gente simplesmente pega isso aqui e entra essa questão sobre a questão de livre-arbítrio, entendeu? Então, Deus ele usa de uma situação e ele vai dentro daquela situação e acaba concretizando aquilo que ele já sabia que iria acontecer, tá? Então, aquele povo seria o povo responsável por tirar os Emoritas e as 10 povos que, que é mencionado aqui, que na verdade existiam mais, depois Deus os tira, né? Através de Josué, né? Com a entrada do povo depois ali do Rio do Jordão. Aí o sol se pôs e ficou muito escuro. Uma fornalha fumegante e uma tocha flamejante passaram entre as metades dos animais. Ou seja, Hashem usou de uma figura, de uma tocha e uma fornalha fumegante e passou no meio. Agora eu vou cumprir a minha promessa para você, Abraão, né? Dentro desse pacto. Ishuv Rená Kilo Shelah. Tá bom, beleza. Vamos lá. Naquele dia, Bayon Haru, naquele dia, Deus fez uma aliança com Abraão. Hashem et a Veran Berites, né? Deus fez uma aliança com Abraão. Lemor, dizendo. Tá bom, pessoal? Hebraico, português, tá bom? Vamos pegar essa, tentar simplesmente a tradução. Eu dei esta terra a seus descendentes do rei do Egito até o grande rio Eufrates. A terra dos Quinitas, Gesitas, Decamonitas, Seitas, Persitas, Refaim, Emoritas. A gente já falou sobre esses povos lá. Ou seja, Deus deu. Olha a frase. Eu dei esta terra a seus descendentes. Não está no futuro. Eu darei, eu dei. Ou seja, Deus já determinou. Na verdade, quando Deus criou o mundo, o livro de Gênesis, Bereshit, né, ele começa com a criação do mundo para mostrar que Deus é o dono do mundo, Deus é o dono da terra e ele dá a quem ele quer. Antes que venham julgar o povo judeu, o povo hebreu, a vocês tomaram a terra de todo. A terra é de Deus. Ele faz o que ele quiser, ele dá a quem quer. Né? Isso é o que está escrito na Bíblia, é o que está escrito na Torá. Simples assim, pessoal. Tá bom? A mulher de Abraão, Sarai, não tinha dado filhos. Ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Essa Agar, pessoal, ela é egípcia. Tempos antes, o que aconteceu? Nós sabemos que havia fome na terra e Abraão desceu para o Egito, para o Mizraim. Lá teve toda a situação do faraó ter pego a esposa de Abraão para que fosse como mulher. E depois que ele descobriu que ela era mulher, porque Deus havia jogado uma praga sobre ele, para ele não ter relações com ela, ele falou, vocês são justos, Deus é com vocês, e ainda mais com tua mulher, porque o mérito de Abraão ali não foi por mérito dele, foi por mérito de Sarai, né? No judaísmo se sabe que o nível de profecia da mulher é muito maior do que o homem, é por isso que o homem tem dezenas de mandamentos, e a mulher não, porque ela, na sua natureza, ela já é elevada. Então, todo o mérito ali foi de Sarai. Tá? Então, o que acontece aqui? O faraó viu que a filha dele estaria melhor com ela, com essa tzadeca, essa justa, do que vivendo lá como uma princesa. Tá? Ele até diz assim, é melhor que a minha filha seja serva na casa de Abraão do que uma patroa em outra casa. Tá? Isso aqui está no Midrash. No Midrash Bereshit Rabbah, no capítulo 45, versículo 1, tá bom? Que ele havia dito isso. Então, ele acaba deixando a filha dele com eles. Essa é a Hagar egípcia. E você vai ver que ela fala para Abraão, deita com ela, tem a filha por ela, e assim eu me construí através dela. E Abraão escutou a sua voz, porque ele sabia do nível dela, o nível de justiça que havia em Sarai, que o que ela falava acontecia.
E ele fez isso, né? Ela deu para ele ela como escrava, a serva dela como mulher para ele. E ele foi até H e H acabou engravidando. Né? Ela acabou engravidando, só que aconteceu uma coisa muito interessante, pessoal. Ela começou a menosprezar Sarai. E diz aqui, Rashi, que ela começou a falar assim: você não é justa, Sarai. Porque eu, na primeira vez que eu deito com Abraão, eu já concebi, você está aí há anos e não, ou seja, você não é justo. Ela começou a espalhar isso para as demais. Aqui entra um conceito muito grande sobre Lashon Hará, pessoal. Lashon Hará significa maledicência. Lashon, né, a palavra, a língua, Hará, a língua má. A língua má, vamos traduzir para português assim como a língua má. Quando você começa a falar dos outros, espalhar notícias, e é muito mais profundo do que parece, porque se você fala, ainda que bem da pessoa, também é constituído como Lashon Hará. Porque muitas das vezes você pode estar falando bem por um motivo de chacota. Então existe lei sobre a língua, sabia? Dentro da Torá, dentro da Bíblia, do que você fala, inclusive vai crar, né? Levítico 19, Deus fala para você não andar como mexeriqueiro no meio do seu povo. Sabe? Fulano, ciclano, beltrano. Isso é um assunto muito profundo, a gente poderia ficar aqui anos falando sobre isso aí. Eu tenho um livro chamado do Rav Tsain, que uma lei, é uma lição para cada dia, o livro está ali. E são uma lição para cada dia só sobre a língua, sobre o que você não pode falar. Pessoal, é uma lição para cada dia. Você imagina o quão importante para Deus é você chomelachon, você guardar a sua língua, sabe? E ela, então, voltando aqui, ela começou a espalhar isso. E Sarai pegou, ela viu isso e ela jogou, não vou dizer o tema assim, jogou, ela falou, né? Recaia sobre você, Abraão. Eu mesma coloquei minha escrava em seus braços e quando ela se viu grávida, olhou para mim com desprezo. Ou seja, por quê? Porque diz aqui que Abraão, quando orava, ele pedia para Deus um filho, mas ele não falava com quem. Ele não mencionava o filho seria de Sara. Ou seja, acabou tendo um filho, mas não foi. Então ela acusa Abraão. Tá vendo? Você não pedia para mim, para ela. Agora eu fui tentar fazer algo, só que agora isso se virou contra você também, né? E olha o que Abraão fala: que Deus julgue entre mim e você. Abraão disse a Sarai: sua escrava está em suas mãos. Faça achar melhor. Ou seja, ele sabia o que ele tinha feito, Abraão. Ele sabia, entendeu? Então ele pediu, falou: Deus vai julgar isso entre mim e você. Mas na frente nós vamos ver a quem Deus favoreceu, né? As pessoas têm uma ideia muito ruim. Eles acham que a Bíblia é machista. Eu discordo totalmente. Pessoal, eu já li isso aqui dezenas de vezes. Já li a Bíblia aí, até na época que eu lia o Novo Testamento, mais de 30 vezes. Só de Gênesis a Malaquias já passou disso, porque todo dia a gente lê. E se faz ciclos de anos e anos a gente lê. Tá bom? Vamos voltar aqui. Então, a mulher, ela dentro dentro da Torá, ou dentro do judaísmo, ela tem um prestígio assim, enorme. Tanto que toda a descendência do povo judeu é dada em cima das matriarcas. Sabe? A Sara, a Raquel, né? E a Leia, Rebeca, Sara, Rebeca e Leia. Raquel, que foi aquela questão de Jacó lá, da Leia, depois a gente vai entender um pouquinho mais, mas as três matriarcas que vieram todo, né, o povo judeu. Então, vem delas, e tem muitas coisas em relação à mulher dentro da Torá que é, assim, coisas impressionantes, tá? Sarai maltratou ela e ela fugiu.
que Irache comenta aqui, né? Que o Midrash fala que Sarai começou a dar muito serviço para ela, ao ponto de ela não aguentar e ela pegar e fugir. Aí ela fugiu, como a gente leu, um anjo de Deus a encontrou, e o que o anjo de Deus fala para ela é muito profundo. É muito profundo, pessoal. Presta atenção. O anjo fala assim: Agar, serva de Sarai, de onde está vindo e para onde está indo? O anjo menciona Agar como serva de Sarai. Ou seja, o anjo já estava, vamos dizer assim, na fiação com Sarai. Ele sabia de tudo. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, né? Aparentemente parece uma coisa extremamente errônea, mas eu estou falando, a gente não deve julgar nada, pessoal, porque só quem sabe de todas as coisas é Deus. Você pode optar agora por ficar do lado de Agar, egípcio, falar, pô, a Sara faz negócio, daqui a pouco manda a mulher embora. Mas você não vê que Agar também estava menosprezando a sua dona, né? Vou colocar assim, sua patroa. Então você tem que pesar muito as coisas. Você não pode ficar julgando um segundo, eu quero julgar porque eu acho isso. Você não deve achar nada. Existem fatos, existem provas, tá bom? Então vamos lá. Continuando o que o anjo falou. O anjo lhe disse: volta a sua patroa e submeta-se a ela. Nossa, esse anjo é ruim. A mulher estava maltratando a outra que estava grávida e o anjo. É o que eu falei, você não sabe. O quão altos são os pensamentos de Deus para os humanos, a gente não sabe. A gente julga segundo aquilo que a gente vê. Deus não julga segundo aquilo que a gente vê. Tá? E eu lhe conferirei muitos descendentes, eles serão tantos que serão incontáveis. O anjo de Deus lhe disse: você considerar dar à luz a um filho, você deve chamá-lo de Ismael. O anjo veio, confirmou uma promessa em cima de ela, e nós sabemos que Ismael, os descendentes de Ismael hoje são os árabes. Tá? Eles falam que eles seriam muito grandes também. Você pode saber que os árabes aí, só dentro do islamismo, já conta com mais de 1 bilhão, acho, de pessoas. Tanto que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Tá? Os judeus que se constituem ali 15 milhões, 9 milhões só em Israel. O restante está espalhado no mundo. Quem é a minoria, pessoal? Vamos parar e prestar atenção, tá bom? Agora vem aqui um ponto interessante que eu queria focar com vocês. Tá, falta só mais essa parte para a gente terminar rapidinho aqui. O seu filho Ismael, né, que seria ouvido, ele será um rebelde. Sua mão se levantará contra todos e as mãos de todos estarão sobre ele. Ele habitará diante de seus irmãos. No hebraico, está escrito assim, Adão e Adai, Adam e Adô, Behol Vead Hol Bo Veal. No português é complicado, porque tipo assim, fala de uma mão com uma outra mão. Aí o que se traduz no português, né? Que se levantará contra todos, as mãos todas estarão sobre ele. É porque tem um jogo de palavras aqui, pessoal. Mas vamos deixar assim. Deixa eu só desligar um negócio aqui, só um minuto. Vamos lá para terminar isso aqui. Eu ia falar sobre a questão do que está aqui, mas vamos voltar a figurar aqui. Então, a descendência deles seria assim. Eles viveriam através da guerra. Tá? E ele seria um rebelde. Ele se levantará a mão contra todos. E todos iriam ficar contra eles. Eu não quero me aprofundar nisso aqui porque eu não quero criar uma polêmica em cima aqui sabe, da questão dos árabes, sobre o islamismo, o que qual o Corão diz, entendeu? Isso aí a gente poderia fazer separado, entendeu? Para a gente confirmar o que está escrito aqui, tá bom?
Mas isso é muito contexto, não é só isso, existe contexto histórico da vida, entendeu? Não tem como a gente simplesmente só pegar e falar isso. Ele chamou em nome de Deus que ele tinha falado. O Senhor é o Deus, é o Deus da visão, pois ela disse: será que também eu veria depois de tê-lo visto? Ela, portanto, denominou o poço de oposto onde o vivo apareceu a mim. Eis que está entre Kadesh e Bered. Por que Hagar disse isso? Ela vivia com Abraão e com Sara. E o que ela via lá direto? Ela via anjos entrando e saindo da tenda de Abraão. Isso para ela já era normal. Ela ficou espantada que quando ela saiu de lá, um anjo ainda foi a visitá-la, ou seja, o anjo não estava só de olho em Abraão, ele olha todos, a ponto dele encontrar, esse anjo se encontrar com ela. Aí ela pergunta, será que ainda vou conseguir vê-lo mesmo voltando para lá? Né? E assim se sucedeu. Vamos lá, Hagar deu à luz um filho para Abraão e Abraão deu o nome de seu filho de Ismael, que tinha nascido para Hagar, ou seja, foi uma profecia para Abraão, para ele saber justamente colocar o mesmo nome que o anjo tinha pedido para Agar colocar. Tá? E Abraão tinha 86 anos quando Hagar deu à luz a seu filho Ismael. Né, Abraão? Quando Abraão tinha 99 anos de idade, Deus apareceu e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim, seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e eu lhe multiplicarei em grande número. Abraão caiu sobre sua face e Deus falou-lhe dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Você será pai de inúmeras nações. Você não mais será chamado Abraão, seu nome será Abraham, pois eu lhe coloquei como um pai dentre muitas nações. Eu multiplicarei seu número enormemente e lhe favorecerei dentre as nações. Reis serão seus descendentes. O que me chama a atenção aqui é que Deus fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Ande diante de mim e seja perfeito. Porventura Abraão já não era perfeito? Rashi comenta que a perfeição aqui para Abraão só viria após a circuncisão, o Brit Milá. Ali selaria toda a aliança de Deus com Abraão. Tá? Então, esse é um comentário assim, eu digo que ele é profundo, porque verdadeiramente depois quando Deus sela tudo o que ele disse para Abraão com o bris, com a circuncisão, tá? Esse que o comentarista aqui ele fala. E sobre a questão de Deus ter trocado o nome de Abraão para Abraham, o que Deus colocou foi uma letra R, que não dá para me mostrar aqui, né? Shemer Avram Ve'hai Shemer Avraham, ou seja, no nome ali, Avram para Abraham é colocado um Re. Re é uma das letras do nome de Deus, tá bom? Então Deus usou disso e colocou ainda mais o seu nome sobre a promessa sobre Abraham. E diz que dele sairiam inúmeras nações. Né? Não é só a nação, inúmeras. A gente conhece já a história do povo de Israel. E tanto que teve a questão de Ismael também, que é descendente de Abraão, que são os árabes, né? Então, a questão do nome também ele tem um muito profundo dentro da Torá, sabe? Você vai pegar toda a Torá de Gênesis a Malaquias, você vai ver que todos os nomes de todos são dados em relação ao seu caráter, ao que estava acontecendo quando ele foi gerado, quando ele nasceu, tá bom? E eu multiplicarei seu nome enormemente e lhe favorecerei entre as nações. Lhe favorecerei. Você vai ver que onde Abraão for, né, ele é abençoado. Né? As pessoas conseguem ver isso nele. Eu traria mais para frente, porque aonde o povo judeu foi, desde a diáspora, ou mesmo antes da diáspora, todas as nações que tiveram um povo judeu como parte do povo ali, as nações elas cresciam. O povo judeu ele sempre foi um povo nômade, sem terra. Então eles trabalhavam com comércio de joia, comércio de tudo. Entendeu? E isso gerava renda, muita renda para o país em si. Só que tem um problema, né? O ser humano ele cria uma certa inveja, né? E acaba, não, por motivo da sua religião, que não é uma religião, a gente não quer mais vocês aqui. Vocês estão
estão abençoando tudo para vocês, entendeu? Daqui a pouco a gente já não tá mais aqui. Isso é papo, história, tá? E Baruch Hashem, como eu digo, eles estão aqui até hoje. Né? Não adiantou Egito, não adiantou Babilônia, não adiantou, não adiantou Roma, não adiantou os gregos, não adiantou nenhuma grande nação, nenhuma grande potência, por mais poderosa que ela fosse, e o povo de Deus ser escravo de todas elas, não adiantou. O que eles tinham, a primeira coisa que eles tinham era Hashem, Deus com eles. E segundo, o povo judeu é o povo que passa adiante a sua tradição, é um povo que é focado na educação, tá? Hoje se fala muito em questão de educação, você pode ver que os países melhores são os povos que são investidos na educação, né? Vamos falar aqui de PIB, de educação para que vai, não sei o quê, porque dependendo do nosso país é uma vergonha, né? Então não tem essa ideia de que o povo ele cresça entendimento para ele não tirar o governo de lá, tá? Não é um pouquinho só de visão de algumas coisas, não vem ao caso aqui. Reis lhe serão descendentes, pessoal, essa é a última parte. Reis lhe serão descendentes. Nós conhecemos toda a história do povo judeu depois que vem Abraham, né, Isaac, Jacob, e de Jacob, no caso, Israel, vem as 12 tribos, as 12 tribos vêm os juízes, depois dos juízes vêm os reis, né, e termina onde nós sabemos o Melech David, né, o rei Davi. Tá bom, pessoal? É isso que a gente vai ficar com hoje. Eu tenho que correr, que tem muita coisa para fazer até o pôr do sol. Tá bom? E se assim Deus quiser, a gente falta só a 7ª parte. A gente termina essa porção de Lechá. E semana que vem a gente inicia a próxima. Tá bom? Tem muita coisa para falar, teria muita coisa para falar, mas no tempo, infelizmente, não é propício. E eu sei que vídeos muito compridos, pessoal, às vezes é cansativo, né? Se você realmente eu não quero saber muito daquilo, mas eu preciso saber, aquilo se torna cansativo. Mas quando você quer algo, 1 hora, 2 horas passa para você brincando, tá bom? Eu poderia me aprofundar em muitas outras coisas, como eu disse, na questão dos animais que foram ali divididos para passar a aliança. Eu poderia me focar mais na questão de H e o anjo, né? Sobre o futuro que Deus mostrou para Abraão. A gente poderia pegar e esmiuçar cada parte ali até onde ele vai, determinada parte. Mas a gente vai ficar com isso aqui por hoje, tá bom? Isso vai se repetir por ano. Se eu tiver aqui ainda, eu tiver com os mesmos projetos, a gente vai pegar isso aqui novamente. Vamos pegar outros pontos e assim a gente vai ler na Torá todo santo dia, todo ano. E sempre a gente pega uma coisa nova. Isso é a maravilha da Torá, tá? Eu poderia fazer aqui o que a maioria fala, pegar e falar, não, Deus vai te abençoar, porque assim como Abraão depositou a sua fé em Deus, você também não. Eu estou lendo para você o que está escrito, tá? Abraão, a vida dele é a vida dele, ele estava numa geração totalmente diferente da gente, e a gente não tem um mínimo, sabe, da capacidade do que Abraão era. Nós estamos cercados por muita coisa, muita influência, e para a gente se elevar nesse nível, você sabe, a gente teria que se abster de muita coisa, tá? Então isso não é meu intuito, eu não estou aqui para mexer com o teu emocional, eu estou aqui para falar literalmente o que está escrito, o que é, o que não é, tá? Deus fala, não andeis segundo o desejo dos vossos corações, perverso e enganoso é o coração. A gente tem que andar, pessoal, isso aqui tem que dominar isso aqui. Quando isso aqui domina isso aqui, você sabe no que dá, né? Pessoal, fiquem com Deus. Um Erev Shabbat, né? É um Shabbat Shalom para todo mundo. E que, se Deus quiser, nós vamos continuar com isso. Nós vamos chegar até o final do livro de Devarim, né? E assim a gente repete, podemos pegar outros livros, outros temas, e a gente vamos assim, se Deus assim nos permitir, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Bom final de semana.